Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho. Isso aí, Jéssica. Chegaram agora de viagem, né? Vamos tratar um pouquinho, então, hoje sobre direito sucessório, tá? Na realidade, é um dos nichos de atuação do escritório, né? Onde a gente busca atender o cliente de uma forma bem mais humanizada, né? Porque é um tema interessante mesmo, Petrec. O pessoal tem muita dúvida ainda, né? Então, como eu ia dizendo, o nosso escritório ele atua em diversas áreas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre direito sucessório. A questão do direito sucessório, ele demanda alguns pontos meio cruciais, assim, e que muitas vezes as pessoas deixam para tratar disso no futuro, né? Ou muitas vezes sequer tratam, né? E daí vão nos procurar, sei lá, 20, 30 anos depois do falecimento do ente querido para tentar resolver sobre os bens que acabaram ficando para trás, né? Sei lá, os netos, muitas vezes nos procuram porque eles precisam vender o terreno, vender a casa ou vender o apartamento, né? E Canoas tem uma particularidade, né? Canoas é uma cidade relativamente nova, tem aí 70 e poucos anos, 75 anos, se não me engano. E a grande maioria dos bairros eles foram loteados, né? Por, por construtoras locais mesmo. Né? Então, por exemplo, a gente tem ali na Rio Branco algumas situações, outras situações na Niterói, né? Onde o pessoal agora começou a procurar, os netos dos compradores começaram a procurar e muitos deles não têm título de propriedade. Né? São Luís também tem alguma coisa. Né? O que acontece? Eles chegam pra gente e dizem, Marcos, eu quero vender o imóvel, né? E fui vender e não consegui fazer escritura. Né? Fui vender e não está no nome do meu avô, não está no nome do meu pai. Né? Então o que acontece? A gente acabou. Opa, caiu a lâmpada aqui. A gente acaba tendo que fazer várias outras procedimentos anteriores, na realidade, à compra e venda do imóvel. Né? Vamos começar a tratar assim, então, basicamente, quando é que eu tenho que abrir um inventário? A gente sabe que a dor da perda, né, leva muitas vezes a família a tomar essas decisões bem lá atrás, bem lá no futuro, né, em vez de ter tomado a decisão logo que acontece a morte do ente querido. Né? Então, muitas dúvidas surgem, né, justamente quando a gente precisa operacionalizar esse inventário. Né? A operacionalização do inventário, né, que é um dos procedimentos, né, do direito sucessório, entre outros, mas basicamente ele se dá com a morte do falecido. Né? Depois da morte do ente querido, né, com o falecimento do ente querido, a gente passa a juntar os documentos que fazem, né, base para esse inventário. Né? A partir daí, a gente tem a documentação toda juntada, que são dos bens, de todas as propriedades, extratos bancários, documentos pessoais. Né? A gente precisa se reunir com os herdeiros para definir como é que vai se proceder a divisão desses bens. Né? Muitas vezes não foi deixado bens. Né? E se não foi deixado bens, o que a gente faz? Não se faz o inventário efetivamente. Né? Então, o que é um inventário? O inventário é um procedimento onde é feita a apuração do patrimônio, né, que são bens, direitos e dívidas, né, que foi deixado pelo falecimento de um indivíduo. No final desse processo de inventário, por isso que o nome é inventário, né? Tu inventaria o passivo e o ativo. O ativo são os bens, o passivo são as dívidas. No final desse procedimento, desse processo, né, é apurado o saldo positivo ou negativo, o saldo positivo é dividido, o saldo negativo se extingue. Né? Por quê? Porque herdeiro não herda a dívida. Certo, pessoal? Então a gente não tem a situação de alguém herdar dívida do falecido. Tá? Então, de um modo geral, é assim que funciona. Se apura o ativo, se paga o passivo, né, que são as dívidas,
né? E o saldo residual é dividido igualmente entre os herdeiros, tá? Se não for deixado testamento, todos os herdeiros eles vão participar de forma igual. Se foi deixado testamento, a gente vai ter que analisar os termos desse testamento, né? Que talvez a gente deixe isso para uma próxima etapa. Por quê? Porque o falecido ele pode testar 50% do seu patrimônio para quem ele bem entender, enquanto os outros 50% obrigatoriamente eles têm que entrar na divisão, né? De um modo geral, se faz hoje, né, o procedimento de inventário extrajudicial, que a gente vai ver que é o procedimento mais rápido, é o procedimento mais econômico, na maioria das vezes, né, e mais simples de se fazer, né, mas nem sempre eu posso fazer esse inventário via extrajudicial, que seria um inventário feito no tabelionato de notas da cidade, né. Por quê? Porque se eu tiver um menor, se eu tiver um incapaz, né, seja bem-vindo, André, seja bem-vindo, Diego, tudo bem? Se eu tiver um incapaz ou se eu tiver um menor, obrigatoriamente eu tenho que trazer esse inventário para a esfera jurídica. Por quê? Porque os direitos do menor e os direitos do incapaz, eles são curatelados pelo Estado, né? O Estado ele tem que opinar, o Ministério Público ele tem que opinar quanto a capacidade a capacidade diminuída desses dois entes, né? Mas via de regra, né, vamos dizer 80%, 70, 80% dos inventários hoje são feitos via tabelionato, né, que é a forma mais rápida, mais barata e mais simples de se resolver o problema do inventário, né? Enquanto um inventário judicial aí a gente leva mais ou menos um ano para terminar, um inventário extrajudicial se levar 4 meses é muito tempo, né? E por que eu tenho que fazer o inventário, né? Por quê? Porque os bens eles não podem ficar sem um administrador, né? Obrigatoriamente, os bens devem ser administrados, tá? Vamos levar em consideração assim que alguém que tem um patrimônio considerável, 2 apartamentos, 3 apartamentos, 2, 3 carros, entendeu? Alguém tem que ficar responsável por gerir esse patrimônio. E a pessoa responsável por gerir o patrimônio já está falecida. Então eu preciso inaugurar o inventário, abrir o inventário, justamente para que o juiz nomeie a pessoa responsável pela administração desses bens, enquanto não divididos, enquanto não tiverem um novo proprietário. Tá? Como eu falei antes também, quando só tem dívidas, essas dívidas não são herdadas, tá? A gente tem que entrar com o inventário negativo justamente para poder excluir ou cancelar essas dívidas que porventura venham a existir, né? E ter declarada, né, que essas dívidas não existem mais, né, que os herdeiros não precisam pagar essa dívida, né? É a forma, então, o inventário é a forma legal de transmissão da propriedade do falecido para os novos proprietários, né? É complicado? Não, não é complicado, gente. É trabalhoso? É trabalhoso. A quantidade de documentação que tem que ser juntada, muitas vezes as pessoas acabam deixando para frente isso, porque tem muito documento para ser juntado, realmente tem, né? Se trabalha com um número grande de certidões, muitas vezes os herdeiros não têm capacidade financeira de fazer os pagamentos das emissões das próprias certidões, né, que são valores altos na maioria das vezes, dependendo da quantidade de movimentação que teve na matrícula do imóvel, dependendo da quantidade de imóveis, dependendo da localização do imóvel. Por exemplo, uma certidão no registro de imóveis aqui no Rio Grande do Sul, ela custa 80, 90 reais. A mesma certidão, por exemplo, se for tirada um imóvel no Rio de Janeiro, pode chegar a R$1.000, R$1.500. Né? São muito diferentes as tabelas de emolumentos dos estados também, né? Então, o que acontece? Muitas vezes os herdeiros acabam deixando isso para trás, acabam indo resolver talvez isso aí lá quando forem vender, né? Quando forem vender lá na frente o imóvel, né? E muitas vezes daí o que acontece? O imóvel se desvaloriza porque vocês vão ter que gastar com... ou vocês vão dar o desconto para o comprador fazer o pagamento das despesas do inventário, né?
ou o próprio imóvel se desvaloriza porque o próprio comprador vai fazer a aquisição, vai fazer o inventário em si, né? Por quê, pessoal? Porque qualquer herdeiro pode abrir o inventário, inclusive um terceiro interessado que não é herdeiro, entendeu? Por exemplo, um comprador de boa fé, né, de um imóvel. Né? Existem muitos contratos de gaveta, por exemplo, contratos antigos que foi comprado por contrato de gaveta, só promessa de compra e venda, porque sobre o bem havia um financiamento bancário que não podia ser transferido, né? E daí o proprietário registral veio a falecer, e os herdeiros nem sabiam muitas vezes que existia esse imóvel, se deparam às vezes com uma citação para se manifestar num procedimento de inventário do pai. Né? Por quê? Porque esse procedimento foi aberto pelo terceiro interessado. Né? Quem seriam esses terceiros interessados? Por exemplo, a gente tem como terceiro interessado também um credor. Né? O banco, por exemplo, é um terceiro interessado. Um portador de um título de crédito, uma nota promissória, um cheque, é um terceiro interessado. Um credor de aluguéis é um terceiro interessado. Qualquer um que tiver interesse nos bens existentes do falecido é legitimado para ingressar com o procedimento de inventário. Não necessariamente ele vai ser denominado o inventariante, mas ele vai ter a possibilidade de ingressar com o inventário para tentar satisfazer o seu crédito. Né? O Diogo pergunta aqui como proceder em caso de existência de testamento. Bom, existindo um testamento, esse testamento, primeira situação teria que verificar se ele é um testamento aberto ou um testamento cerrado. Né? Se for um testamento aberto, a gente vai buscar através da própria, a gente vai pegar esse testamento e vai ingressar com esse testamento através de um processo de abertura de testamento, né? E se ele for um testamento cerrado, vai ser ingressado através do tabelião, a mesma situação, o tabelião vai encaminhar daí a abertura desse testamento também via judicial. Tá? E depois de aberto o testamento, o processo judicial segue normalmente, segue a sua linha. Tá? Bom, pessoal, quem é que pode abrir o inventário? Né? Então, como eu já falei, qualquer herdeiro ou qualquer credor, mas esse inventário obrigatoriamente ele tem que ser aberto ou patrocinado por um advogado. Ele tem que ter um advogado constituído que é a pessoa técnica capaz de providenciar a abertura do inventário, né, e o desenrolar de todos os trâmites. Né? Então ele não existe abertura de inventário sem advogado. Tá? É o advogado que vai fazer a orientação dos herdeiros, né, quanto a divisão dos bens, quanto à meação do cônjuge ou da cônjuge, né? Porque na realidade cônjuge não herda, né? E a gente tem várias situações que aparecem no escritório pra gente no dia a dia, né? Que o cônjuge foi feito, por exemplo, a declaração dos impostos em cima do patrimônio que o cônjuge tinha, e não só sobre a metade, né? Porque tem mais isso ainda, né? Então o cônjuge não herda, vamos dizer assim, porque cônjuge, dependendo do regime de bens, é meeiro. Né? E se ele é meeiro, ele não herda. Tá? Porque ele já é dono da metade do patrimônio. Tá, pessoal? Por via de regra, o prazo legal de se ingressar com o inventário é de 60 dias após o óbito. Tá? Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa faculdade, né, de não necessariamente ingressar, não tem incidência de multa no caso de não ingressar com o inventário em 60 dias do óbito. Tá? Em alguns casos, em alguns estados, essas multas elas variam de 10% a 20% sobre o total dos bens deixados. Tá? Dos bens deixados. Como é que a gente faz, por exemplo, trazendo aqui uma outra dúvida que o pessoal comenta bastante, só tenho um bem e tenho 6 herdeiros. Como é que a gente faz? O que acontece com esse bem? A gente tem que vender obrigatoriamente? A gente pode ficar usando o bem? Como é que funciona isso? Bom, via de regra, né, vocês, os herdeiros, por exemplo, esses 6 herdeiros, eles ficam em condomínio, né? Todos eles são donos do todo, né? E todos eles daí vão administrar esse bem da forma como
da melhor maneira possível para esse bem poder dar frutos para eles, ou eles se utilizarem desse bem, né? Na grande maioria das vezes, a gente tem alguns problemas quando tem um número grande de herdeiros, justamente no sentido de que a gente precisa que essas vontades de todos eles convirjam, né? Porque muitas vezes um quer vender, o outro não quer, um quer ficar morando, o outro não quer que o outro fique morando, né? Então muitas vezes essa questão de mediação entre os herdeiros é feita pelo escritório, né? Não é uma situação muito incomum de acontecer, né? A gente tem que chamar todo mundo, a gente explica como funciona, né? E aí a gente tenta mediar essa situação para que fique bom para todo mundo, porque muitas vezes, por exemplo, a gente tem a situação de que um dos herdeiros acabou, tem a casa, tem seu carro, tem sua casa na praia, enquanto os outros herdeiros muitas vezes não tem casa, não tem carro próprio, entendeu? E querem se usufruir daquele bem, né? Então a gente precisa equalizar isso, essas vontades, essas necessidades, para que o desenrolar do processo, né, dessa partilha, como se diz, né, ela se dê da melhor forma possível para todos os herdeiros. Muitas vezes eu não preciso que todos os herdeiros partilhem todos os bens, né? Eu posso muito bem, por exemplo, equalizar isso de uma forma, por exemplo, eu tenho 2 herdeiros, onde tem uma casa na praia que vale 100 mil e uma casa na cidade que vale 150 e mais um carro que vale 50. Eu posso muito bem, né, em concordância com esses herdeiros, né, a gente criar uma situação em que um deles fique com a casa e o carro da praia, né, a casa da praia e o carro, que dá os 150 mil, e o outro fique com a casa da cidade, que dá os mesmos 150 mil, eles não vão ter condomínio nos imóveis, né? Seja bem-vindo, Fabiano, seja bem-vindo, Renato. Então, muitas vezes eu consigo dividir essa situação dos imóveis e dos móveis, né, dos bens móveis, que seria o carro, e dos imóveis, que seriam as casas, né, os apartamentos, casa, né? Muitas vezes a gente consegue dividir, mas também pode ser que a gente não consiga. E aí, não conseguindo, óbvio, a gente vai ter a existência desse condomínio que vai ter que ser administrado por alguém, ou por um dos irmãos, ou, sei lá, por um terceiro, muitas vezes, né? A gente já viu situações aí, muitas vezes, que a gente tem um terceiro que acaba administrando bem. Por quê? Porque os irmãos não chegam, os irmãos, que eu digo, os herdeiros em si, não chegam num denominador comum, né? Então acaba dificultando muitas vezes o trabalho do advogado, né? Muitas vezes, pessoal, a gente deixa de ingressar com o processo, né? Porque as pessoas simplesmente não têm dinheiro, né? A gente deixa de ingressar com o processo de inventário porque as pessoas não têm dinheiro. E eu não estou falando aqui numa questão de dinheiro para honorários, né? A gente está falando numa situação de dinheiro para manutenção do processo, né? Porque apesar das pessoas poderem estar litigando sobre assistência judiciária gratuita, que seria a isenção das custas, né? Existem várias outras despesas que são decorrentes desse processo, que muitas vezes são arcadas e não têm isenção de custos. Como eu falei lá, as certidões que devem ser tiradas dos imóveis, cópia autenticada de documentos pessoais, próprias certidões de nascimento, casamento, óbito, pacto antinupcial, né? Então, isso tudo aí tem um custo, né? Hoje a gente calcula mais ou menos um custo final do inventário em torno de 20% do valor do patrimônio. Um pouco menos, a gente joga 20, que é para não assustar ninguém. Mas dá um valor muito parecido, né? Então, dentro dessas são 4 custos básicos que a gente tem também, né? Que é no inventário extrajudicial, por exemplo, que é feito no tabelionato, tem os emolumentos, tem o custo do tabelionato, que varia entre 1% e 3% do valor dos bens. Coisa que lá na Justiça Estadual, quando a gente ingressa
com o inventário judicial, na maioria das vezes a gente consegue a isenção dessas custas. Mas claro, depende muito da pressa de vocês, é um procedimento bem mais lento, né? Que nem como eu falei antes, né? Muitas vezes eu tenho um inventário extrajudicial que eu consigo resolver ele em 90 dias, 120 dias, enquanto o inventário judicial vai levar um ano. Não vai levar muito menos do que isso, não. Também não muito mais, mas vamos dizer, todo mundo acordando, todo mundo estando de acordo com a divisão dos bens, em um ano se resolve, né? Mas eu tenho o custo processual que deve ser levado em conta, né? Que varia entre 1% e 3% do valor dos bens, né? Temos a tributação, né? Que é um outro, e desse ninguém foge, né? Que é o imposto de transmissão de causa-mortes, né? Que ele varia aqui no estado do Rio Grande do Sul entre 0% e 5% do valor da avaliação. Tá? Do valor da avaliação. Quem é que faz essa avaliação? Às vezes as pessoas me perguntam, mas eu peguei no site, peguei numa imobiliária, peguei aqui, o meu vizinho vendeu a dele por tanto. Né? Não, quem faz a avaliação é a Secretaria da Fazenda. Né? O advogado, né, vai lá, emite a declaração, né, junto à Cefaz, né, a Secretaria da Fazenda do seu estado, né, e a partir dali a Fazenda faz a avaliação do bem. Se a Fazenda avaliar o bem em 100 mil, eu vou pagar imposto sobre 100 mil. Se a Fazenda avaliar o valor em 500 mil, eu vou pagar imposto sobre 500 mil. Então a gente tem uma variação entre 0% e 5% do valor do quinhão de cada herdeiro, né, e é a partir disso aí que a gente calcula o imposto de transmissão. Se eu tenho muitos herdeiros e o valor é baixo, o imposto de transmissão praticamente é nulo. Né? Por quê? Porque como a gente calcula sobre o quinhão, muitas vezes ele fica dentro das 3.000 UFMs, né? UFRs, que daí é isento até 3.000 fica isento de imposto. Tá? Então vamos dizer assim, em torno de 40 mil reais mais ou menos, a gente tem a isenção do imposto de transmissão, tá? Honorários, né, pessoal? Os honorários eles variam muito dependendo da complexidade, da quantidade de bens, da quantidade de herdeiros que tem, né? Do trabalho que a gente vai ter lá para buscar essas certidões todas, né? A grande maioria das certidões o escritório optou em o próprio escritório retirar, que facilita muito a vida dos herdeiros, né? Então, na grande maioria das vezes, a gente retira essas certidões para vocês, né? Mas os honorários eles variam de acordo com a tabela da OAB entre 6% e 8% do valor do quinhão hereditário ou da meação de cada herdeiro, né? O meeiro. Né? Mas depende muito da modalidade, se for extrajudicial é 6%, se for judicial 8%. Né? Em média é isso aí, dependendo muito da complexidade, que nem eu falei, né? E claro, o escritório ele trabalha com parcelamento desses valores bem tranquilo. A gente precisa resolver o problema dos herdeiros, né? Na maioria das vezes. Vamos falar um pouquinho. Não sei se vocês tiverem alguma dúvida até aqui, pessoal, podem colocar nos comentários ali, a gente vai sanando, tá? Com o tempo, se a gente vai chegando ali, vai sanando essas dúvidas. A gente precisa falar também, e o pessoal pergunta muito, né, a questão das dívidas, né? Eu falei lá no início, quem está acompanhando desde o início, que não se herdam dívidas, né? Então, não tem como eu herdar alguma coisa se eu não estou recebendo nada em troca. Por quê, pessoal? Porque o inventário ele é, na realidade, a conta corrente entre os bens que eu tenho e as dívidas que eu tenho. Se eu tenho 100 bens e 100 dívidas, o juiz vai fazer o quê? Ele vai mandar eu vender esses 100 bens para pagar esses 100 dívidas. Tá? Então, as dívidas como IPTU, condomínio, IPVA, financiamento bancário, empréstimo, né, e despesas do funeral devem ser abatidas da cota, né, da cota do Monte-Mor, desculpa, que foi deixado pelo decujus, né, pelo falecido. Né? Então, eu vou somar tudo aquilo que eu tenho até a data do falecimento, né, e vou diminuir do patrimônio que a gente tem para receber. Vai ser vendido, pode ser vendido um bem durante o inventário para pagar essas dívidas? Pode. Alguns herdeiros podem quitar essas dívidas e subrogar no direito dos outros? Pode também. Né? Então, são situações que precisa do advogado para justamente ter
essa interação e criar esse planejamento com vocês, tá? Ainda dentro desse tema. Não, Rafa, eles só vão herdar se tu deixar patrimônio, tá? Boa pergunta. Os meus filhos herdam as minhas dívidas? Não, pessoal, tá? Os filhos não herdam as dívidas. Os filhos herdam o que sobrar entre o valor que eu deixei e o valor que eu devia, tá? Se eu não deixei bem nenhum, se eu não deixei valor nenhum, automaticamente os filhos não vão herdar dívidas. Não se herdam dívidas, Rafael, tá? Quem tem direito à herança, né? A gente falou até agora um pouquinho de herdeiros e cônjuges e meieiros e tal, mas a gente precisa falar assim, ó, quem é que tem direito à herança, né? Ocorre que existe uma lista de preferência, né? Jéssica, mulher é meieira, tá? Mulher é meieira. Via de regra, mulher é meieira, né? Dependendo muito do regime de comunhão, né? Ou se for união estável, mas aí a gente tem que analisar o caso concreto. Mas via de regra, mulher não herda, né? Nem dívidas, tá? Inclusive as dívidas, se as dívidas são pessoais, né? Não vai ser retirado da tua meação, entendeu? Então eu só vou. As dívidas elas vão responder só a 50% das dívidas do cônjuge, né? Mas quem herda, né? Quem é essa pessoa que recebe o patrimônio depois do inventário, né? Existe uma ordem de preferência, né? Que são os herdeiros necessários, né? Que são sucessores diretos, vamos dizer assim, que são os filhos, o cônjuge ou companheiro, pai, irmão, sobrinhos, né? Esses aí são sucessores hereditários. Então, primeiro herdam os filhos. Não existindo filhos, ou não existindo filhos vivos, né? Vamos dizer assim, a gente vai lá e passa para os netos. Não existindo netos, volta esse patrimônio para os avós. Não existindo avós, a gente divide para os irmãos, que são os colaterais. A gente divide com os irmãos, né? E por último, os irmãos sendo falecidos, né, vão herdar os sobrinhos, tá? Esses são chamados sucessores hereditários, né? E no caso de existir um testamento, a gente vai ter o herdeiro testamentário, que é quem pode receber até 50% dos bens deixados, né? Então, como eu falei antes, o direito à herança em relação ao cônjuge, ele pode ser alterado conforme o regime de bens, né? Daí o regime de bens vai dizer qual é a qualidade desse cônjuge, se ele vai ser meieiro ou se ele vai ser herdeiro, tá? Uma pergunta que chega bastante pra gente também, assim, é a seguinte: eu tenho que dividir a minha herança com a nova esposa do meu pai, né? Essa é uma situação bastante controvertida no direito brasileiro, né? Até os tribunais dão diversas respostas divergentes, né? E aí a gente precisa ver o caso concreto, né? Ver o caso concreto para a gente poder analisar e ver o que é, como é que era, como é que se dava essa relação, né? Se o falecido era casado ou se ele vivia em união estável, se os bens que ele possuía quando da morte foram construídos na constância dessa nova união ou eles já vinham com esses bens, né? Então a gente precisa analisar muito o caso concreto. Se ele já veio com esses bens e a nova união dele é uma união estável, esses bens não se comunicam. Se ele já tinha esses bens e ele casou pelo regime da comunhão universal, esses bens vão se comunicar. Então por isso que é muito importante procurar um advogado. E a doutora Catiele deve estar aí, nossa especialista em planejamento matrimonial. Deve estar aí, daqui a pouco eu vou botar ela junto com a gente na live. Onde ela pode falar um pouquinho sobre isso também. Então, a gente precisa consultar um advogado para ter efetivamente a certeza do que, de como está a situação atual, né? Até antes de de contrair esse novo relacionamento, esse novo matrimônio, né? A gente precisa também levar em conta o seguinte: muitas vezes existe a questão do pré-morto, né, e do pós-morto, né?
Por exemplo, o sobrinho herda de um tio pré-morto. Muitas vezes, dependendo da situação fática, sim, vai herdar. Em outras situações, não vai herdar. Né? Depende se ele herda de forma direta, né, como representante do pai, ou se ele herda por não ter nenhum outro colateral para herdar. Tá? Também a gente precisa analisar o caso concreto. Né? Uma outra pergunta que também surge bastante para a gente. Né? Se eu tenho um advogado e, por exemplo, um outro herdeiro tem um outro advogado, isso impede a gente de fazer um inventário extrajudicial consensual? Não, pessoal, não interfere. Tá? As partes podem ter advogados diferentes. Né? O único requisito para um inventário extrajudicial é o consenso. Tá? É o consenso. Eu posso, por exemplo, o inventário começou consensual e aí a gente acabou brigando, os herdeiros acabaram brigando. Eu posso transformar esse consensual em extrajudicial, em judicial? Sim, posso. Tá? Por quê? Porque acabou aquele requisito básico que a gente tem, que é justamente do consenso. Né? É do consenso. Vamos ver aqui mais. Seja bem-vindo, Paulo Gomes. Ju, seja bem-vinda. Kelly, seja bem-vindo também. Mais uma pergunta aqui. A formalização da união estável faz diferença na hora do inventário? Olha, pessoal, depende de quem é que está contratando o escritório. Tô brincando. Não, faz muita diferença, tá? Porque a formalização da união estável, na realidade, ela é que vai definir o lapso inicial, né? O termo inicial, desculpa, né? O termo inicial dessa relação. E ainda, na própria formalização da união estável, pode estar junto com ela o pacto, né? Onde vocês vão definir efetivamente o que vai ser dividido num possível óbito, num possível desenlace dessa união estável, né? Porque muitas vezes a gente não casa, não faz uma união estável pensando em separar, mas pode acontecer, né? E também pode acontecer o óbito. Então, quando a gente formaliza a união estável, a gente tem confirmada a data inicial, né, do relacionamento. Isso serve para várias situações no futuro, por exemplo, por uma briga de patrimônio entre os filhos e o companheiro ou a companheira nova, né? Isso é bem comum acontecer, pessoal, tá? Muitas vezes a gente pega situações lá no escritório em que os filhos sabiam da existência da união e negam ela judicialmente até o fim, entendeu? E muitas vezes a gente tem, na maioria das vezes, né, a gente tem um patrimônio considerável a se partilhar, né? A gente tem uma situação no escritório lá bem difícil, bem complicada, né, que apesar de um relacionamento de mais de 20 anos, os outros herdeiros negam a existência dessa união, que foi reconhecida judicialmente, né, e que agora a gente está tendo que trazer para o processo de inventário para buscar efetivamente os direitos desse cônjuge, tá? Esse direito à ameação desse cônjuge. Tá? Não sei se eu respondi também, Diogo, é isso aí. Se tiver mais alguma dúvida, coloquem ali. O que mais aqui que eu posso trazer para vocês, pessoal? A gente falou bastante de documentação também, né? Afinal, que documentos eu preciso para ingressar com esse processo, né? Gente, claro que quanto mais documentos a gente tiver, né, do falecido e dos bens, muito mais fácil se dá o desenrolar do processo. Né? Na grande maioria das vezes, né, os herdeiros não têm, muitos nem acesso a algum tipo de documentação eles têm. Tá? Mas os documentos básicos para ingresso de um inventário, seja judicial ou seja extrajudicial, né, seriam os documentos pessoais do meieiro e dos herdeiros, né, e dos cônjuges, né, porque eu preciso provar o regime de comunhão, de casamento deles.
para justamente saber se o cônjuge vai herdar ou vai receber ou não, né? Se o cônjuge de herdeiro vai receber ou não, né? Comprovante de endereço, RG, CPF, CNH, né? Certidão de nascimento, certidão de casamento. Basicamente isso, tá? Ah, eu vou entrar com inventário judicial, eu preciso pedir a JG porque eu não quero pagar custas. Bom, então a gente tem que apresentar também eu tenho que provar a minha impossibilidade de pagar essas custas, né? Isso se dá como? As últimas 3 declarações do imposto de renda e contra-cheques, cópia de carteira de trabalho, esses documentos que provem que eu não consigo ter renda suficiente. Do falecido, gente, eu preciso do documento de identidade, o CNH, né? Um documento que conste o CPF, porque eu preciso tirar uma certidão mais adiante e eu preciso dessa cópia do CPF. A certidão de óbito, né? A certidão de nascimento com o registro do óbito, né? Isso tudo é o que eu preciso agora, né? Já respondo, André. Deixa eu só terminar aqui um minutinho. Dos bens, tá? Dos bens móveis, tá? Que basicamente o que se divide, pessoal, é os veículos. Bem móveis é veículo, lancha, jet ski, essas coisas são itens, são bens que necessitem de registro. Tá? Ah, mas eu tenho joias, eu tenho certificado das joias, eu tenho móveis na casa, eu quero dividir a televisão. Gente, posso fazer isso? Posso, só que vocês não esqueçam. Quando eu estou dividindo bens, eu estou ofertando para o fisco o pagamento do imposto. Ah, eu tenho 1 milhão em joias. Beleza, o fisco vai querer a parte dele na divisão das joias. Então, ou os herdeiros sentam e dividem, né? Ou vão pagar imposto, né? E vão pagar honorários. Tem tudo isso, né? Porque os bens vão ser avaliados. Dos bens imóveis, tá? A gente precisa da matrícula atualizada do imóvel em nome do inventariado, né? Com certidão de negativa de ônus e certidão repersecutória, tá? É retirado lá no registro de imóveis. Ah, mas eu nunca transferi, eu comprei, tenho um contrato de compra e venda e nunca transferi o imóvel. Beleza, me manda o contrato de promessa de compra e venda. Daí o que a gente vai estar inventariando? A gente vai estar inventariando os direitos sobre aquele imóvel. Tá? Que daí vai legitimar vocês como sucessores do adquirente perante o vendedor. Tá? E o vendedor vai ter que passar daí para vocês a escritura lá na frente. Tá? Se existir empresa, se eu tenho conta corrente, tudo isso a gente precisa de extrato da conta corrente, contrato social da empresa, né? Porque tudo isso aí vai ter que ser partilhado e dividido certinho lá na frente, tá? Para iniciar o processo, tudo cópia, depois a gente precisa das originais para juntar no processo. Respondendo para a Andrea, mesmo a companheira estando no imposto de renda desde o início do relacionamento, precisa oficializar a união estável? André, é uma questão bem tumultuada, tá? A nossa orientação sempre no escritório é de que oficializem, tá? Por quê? Porque só o imposto de renda, na realidade, ele é um ato declaratório. Não necessariamente você, ou seu companheiro ou sua companheira vão fazer, vão deixar de declarar o imposto de renda. Entendeu? Então o que acontece? Eu posso, por exemplo, declarar que sou casado e não ser. Porque por declaração a Receita não vem verificar a existência dessa relação, tá? O problema da Receita é cobrar o imposto dela, tá? A gente coloca o cônjuge, o companheiro ou a companheira no imposto de renda para fins fiscais, para poder abater lá o imposto de renda. Não necessariamente prova a existência do relacionamento, tá? O que prova a existência do relacionamento é a vontade de estar em matrimônio, pública e notória, onde você traz testemunhas que realmente reconhecem a existência dessa relação, tá? E a escritura de união estável. A escritura serve, que nem eu comentei anteriormente, para delimitar a data de início do relacionamento e determinar qual é o regime de bens, né, que porventura venham a transigir. Porque na realidade o que acontece? Tanto a união estável por escritura quanto o casamento, eles são um negócio jurídico. Eles são um contrato que as partes assinam entre elas. Tá? E aí, a partir do momento que eu oficializo isso através da escritura pública, a gente tem
uma eficácia, como a gente chama no direito, erga omnes, contra que elas são oponíveis a todas as pessoas. Entendeu? Ninguém pode questionar a existência de uma união estável registrada, por exemplo. Por quê? Porque ela foi redigida e foi outorgada perante um tabelião, né, que é o responsável, que tem fé pública para atestar a existência desse relacionamento. Então a orientação que a gente tem é que sim, façam uma união estável. É baratinho, fazem muito rápido, entendeu? E determina a data inicial e todas as obrigações que você e seus cônjuges venham a ter. Tá? Então é muito importante ter essa união registrada. Tá? Porque para poder ser oponível contra outras pessoas, contra terceiros, eu preciso ter ela registrada. Tá? E claro, daí eu não vou precisar fazer prova que eu tinha união estável lá no caso do falecimento do cônjuge. A prova está feita, está aqui, né? Eu não vou precisar de uma outra ação, que é uma ação declaratória de união estável, né? Pós-mortem, que é bem complicada de se fazer e bem demorada, se eu já tenho a escritura. A escritura hoje deve estar custando, sei lá, R$100. Não custa mais do que isso. Tá? E nem muito menos. É por volta disso aí. Né? O Diogo colocou aqui. E se na certidão de óbito não constou a existência de bens, tem que retificar? Olha, o que eu vou dizer para vocês? Na realidade, tecnicamente teria que retificar. Tá? Tecnicamente tem que retificar. A mesma coisa, se faltou herdeiros, tem que retificar. Se os herdeiros estão com o nome errado, tem que retificar. Tá? Então, tecnicamente tem que retificar. Agora, a pessoa, muitas vezes, que vai lá e atesta o óbito, que declara o óbito, né, que na realidade o óbito hoje é por declaração, às vezes nem é parente, né? Nem é parente. Então, o que acontece? Essa pessoa não tem obrigação legal de saber se você tinha patrimônio no seu nome ou não, né? Não sabendo, ela declarou que não deixou bens. E aí, o que acontece? A gente vai lá, busca no registro de imóveis, né? Busca no Detran as certidões dos veículos, as certidões dos imóveis e ingressa normalmente. Se o juiz lá na frente achar que tem que fazer a retificação, ele vai fazer a retificação de ofício. Tá? O grande problema não é a questão de deixar bens ou não. O grande problema é nomes errados e quantidade de filhos errados. Tá? Porque aí eu tenho que fazer a retificação. Ah, deixou 3 filhos e eram 4. Né? Ou deixou filhos A, B, C, D e E. Tá, mas E era filho de criação. Se era filho de criação e não estava registrado, filho de criação, como a gente diz, né, aquela adoção brasileira, e não estava registrado, bom, ele não herda. Entendeu? E aí a gente precisa fazer a ação para retificar a certidão de óbito. Né? Vamos ver o que mais aqui. Se não é oficializada a união estável, no caso de comprovação da união estável pela convivência, qual regime de bens é considerado? Bom, na realidade, hoje a gente precisa definir a questão do lapso do termo inicial. Né? Eu preciso definir quando é que iniciou essa relação. Tá? E a partir daí a gente vai definir se a relação começou hoje, os bens, a partir do início da relação, é que vão ser partilhados. Tá? Porque o grande problema não está assim, ó, no regime escolhido, entendeu, Petrac? Não é o regime o grande problema. O problema é eu provar quando é que iniciou. Entendeu? O problema é eu provar quando iniciou. O regime é o menor dos problemas. O maior problema, na realidade, é a data de início efetivo da relação. Tá? Porque os herdeiros vão dizer que a relação começou agora, para um menor número de bens, por exemplo, vir a fazer parte do espólio, né? Enquanto o cônjuge ou a cônjuge vão dizer, não, começou lá 20 anos atrás. Claro, daí tu abarca um maior número de bens, e aí tu precisa fazer prova de tudo isso. Tá? Então, quanto a isso, o regime legal hoje é o da separação parcial, a partir do início da relação. É isso que precisa ser bem resolvido e bem definido. Tá? Tem como fazer vários inventários em um ato. Eu vou marcar um horário com o Diogo lá no escritório, eu acho. Né? Mas é isso aí mesmo, Diogo. Tem que fazer pergunta. Gente, o que acontece? Que nem eu falei lá no início. É importante a gente ter uma
Tem em mente, tá, que o inventário ele é um ato único, tá? Ó, fulaninho morreu, se faz o inventário, se partilha, se passa a propriedade. É assim que funciona, tá? Agora, o que acontece muitas vezes? Aquela situação que eu falei lá no início. Comprei um terreno lá vamos dizer, aqui em Niterói, que é um bairro de Canoas, que é um terreno, é um bairro antigo, teve uma loteadora, essa loteadora ela vendia, ela mesma parcelava os pagamentos, entendeu? Então ela fazia toda a gestão, vamos dizer assim, desse contrato de compra e venda. Tá? E passou 20 anos, 30 anos, o pai, o avô de vocês quitou, né, esse imóvel. Esse imóvel passou para o pai de vocês, nunca foi feito inventário do avô. O pai de vocês morou mais o resto da vida lá, também não fez inventário, nunca passou para o pai, entendeu? E hoje caiu para vocês. Né? Então o que acontece? Nesse meio tempo, vamos dizer lá que foi comprado esse terreno lá em 1952, tá? 80 anos atrás, 70 anos atrás, tá? O que acontece? Vocês vão ter, provavelmente, o vô e a avó morreram, então quer dizer, vocês vão ter um inventário do vô, vocês vão ter um inventário da avó, o vô e a avó tiveram vários filhos, vocês provavelmente vão ter vários inventários para fazer ainda dos irmãos do pai de vocês. Morreu o pai e a mãe, tem mais inventário da mãe e do pai. E aí para vocês consolidarem a propriedade no nome de vocês. Então, respondendo, tem sim como a gente fazer vários inventários em um ato. Tá? Vai ter uma cadeia sucessória de atos, né? Onde a gente vai ingressar com um processo judicial ou com um procedimento extrajudicial. Tá? E lá no final vai ser feito todos esses inventários, tá? Automaticamente vocês vão pagar, né, por todos esses atos que vão ser realizados, né? Imposto vocês vão pagar provavelmente uma vez, tá? Porque como tu começa a dividir os quinhões hereditários, vai ficando um percentual muito pequeno, 5%, 6%, 8% para cada herdeiro. E aí não bate naquele limite dos 3.000 o FMs lá, né? O FRs, onde tu tem a unidade fiscal, né? Onde tu tem a isenção. Tá? Mas basicamente é isso. Posso fazer vários inventários em um ato? Posso. Tá? Na realidade não vai ser vários inventários em um ato. Vai ser um inventário com vários atos. Né? Tem o primeiro ato que é a transmissão do vô e da avó, depois a transmissão para o pai, depois a transmissão, sei lá, para a mãe, ou para vocês, ou para o filho de vocês. Tá? Então, a resposta é sim. Eu posso fazer um inventário, né? E esse inventário, ele vai ter vários outros inventários dentro dele. O ato é único, né? Com vários inventáriozinhos dentro dele. Tá, pessoal? Deixa eu ver o que mais eu tinha separado ainda aqui para vocês. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, né? A gente está aqui para isso. Nós estamos terminando o nosso tempo já. Essa nossa live ela leva mais ou menos 1 hora, né? 45 minutos, né? Então agora se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, né? A gente pode falar. Um ponto interessante, né? Que eu tinha deixado aqui anotado. Eu sabia que eu tinha alguma coisa. Eu ainda tinha um item para falar para vocês. Eu posso renunciar à herança? Eu posso fazer renúncia, por exemplo, eu não quero ser herdeiro, né? Eu não quero receber o bem. Posso. Entendeu? Só que a renúncia, pessoal, é isso que vocês precisam ter em mente. A renúncia, ela se dá em favor do todo. Eu não posso, por exemplo, renunciar, o Marcos está renunciando em favor do fulano. Tá? Não, a renúncia ela se dá em devolução. Eu não chego a receber, né? Mas vamos dizer, se eu recebo e devolvo para o todo. E aí essa parte que eu devolvi para o todo, ela é redividida entre aqueles que vão receber a herança. Tá? Mas e se eu quiser, Marcos, ir lá e doar e renunciar a minha herança em favor do Zezinho? Bom, gente, aí vocês não vão estar fazendo uma renúncia. Vocês vão estar fazendo uma cessão de direitos hereditários. Tá? Nas duas situações, deve ser feito por instrumento público, tá? No tabelião de notas. Mas o fulaninho lá disse que fez por instrumento particular. Tudo bem, pode ter feito.
mas em algum momento ele teve que juntar o instrumento público da doação, da cessão ou da renúncia, tá? Vamos ver aqui. Posso renunciar a favor da pessoa? Se você não, tá? Posso doar a minha herança? Posso abrir mão de receber a parte dela? Posso, tá? Através da cessão dos direitos, tá? Ainda temos aí 8 minutinhos. Vamos falar aqui então da questão do testamento. Ainda temos uns minutinhos e a gente ainda pode falar de testamento, tá? O que é um testamento, pessoal? Tá? Testamento é um desejo de vontades, é a expressão de uma vontade. Né? Eu tenho a vontade de deixar determinado bem ou determinado conjunto de bens para fulano. Tá? Qualquer pessoa pode fazer o testamento, via de regra, qualquer pessoa maior e capaz. Tá? Não existe uma vedação. Esse testamento ele é feito junto ao tabelião de notas da cidade de vocês, né? E ele vai fazer uma escritura. Tá? O que eu posso doar? Eu posso doar tudo aquilo que for disponível, isso é, metade do meu patrimônio. Tá? 50% dos meus bens podem ser doados. Para quem eu bem entender. Por quê? Porque os outros 50% são direcionados àqueles herdeiros necessários. Tá? Essa outra metade, esses outros 50% que são dos herdeiros necessários, ela é chamada a parte indisponível da legítima. Tá? Onde a gente, que é aquela direcionada a quem vai herdar. Os descendentes, né, os filhos, o cônjuge como meieiro ou herdeiro, dependendo da situação específica, né, e os ascendentes, tá? A gente vai encerrando por aqui, tá, pessoal? Que já vai fechar nossa primeira vai fechar nossa 1 hora. Espero que todos tenham gostado, né? A gente se coloca à disposição para eventuais dúvidas que tiverem, podem fazer os questionamentos lá nas nossas redes sociais ou chamar a gente, né, no privado, né, e que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá? Vamos preparar para a semana que vem, então provavelmente a gente vai falar um pouquinho de união estável e os regimes de bens, né, da união estável e do casamento, que a gente sabe que surge bastante dúvida e surgiram aqui na live, e a gente recebeu durante a semana também. Então, durante a semana, vocês fiquem bem à vontade de fazer esses questionamentos, né? E a gente vai acumulando, e daí na live da semana que vem a gente tenta responder para todo mundo dentro da medida do possível, tá? Enfim, não deu nem tempo de colocar a doutora Catiele na live, né, junto com a gente. Acho que eu falei demais hoje. Então, mais uma vez eu agradeço a presença de todos, né? A gente se coloca à disposição. O estúdio está situado em Canoas, né? Mas a gente faz atendimento online em todo o Brasil. Quem precisar de orientação, quer marcar uma consulta, a gente tem consulta online, consulta presencial, é bem tranquilo, tá? Então, muito obrigado, pessoal, uma boa noite, espero que tenham gostado e até a próxima.